Começou Vida de Startup, o novo programa do Neofeed. Eu sou o Rodrigo Loureiro e olha, nesse programa aqui a gente não quer só aquelas histórias inspiradoras, histórias bonitas das startups. A gente quer o perrengue, a história inusitada, a história curiosa. E para começarmos os trabalhos, eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Neofeed Mônica Hauck, cofundadora e CEO da Solids, empresa que faz a gestão de pessoas para pequenos e médios negócios e já recebeu mais de 530 milhões de reais em investimentos. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Mônica, assim, o que eu fiquei sabendo é que você tá com um sorriso no rosto hoje, mas já teve muita lágrima também que rolou nesse rosto, né? Me conta um pouco dessa história. Pois é, a verdade é que antes das coisas darem certo, as coisas dão muito errado, né? Não. E muita coisa acontece. E você ficou sabendo que eu ficava no carro chorando, né? Você ficava no carro chorando. Eu lembro que hoje a gente conseguiu desenvolver, né? A Solids desenvolve uma plataforma para gestão de pessoas. Então, hoje a gente consegue, né? A gente atende mais de 27 mil clientes, mas lá atrás, né, tentando construir esse negócio, tentando entregar essa tecnologia, eu tomei algumas decisões erradas. E tomando essas decisões erradas, eu praticamente quebrei. Que decisões? E aí é uma coisa muito própria de tecnologia, né? Ser investidor, bootstrapping, né? A gente sempre teve a gente caminhou sem investidor durante muito tempo. Então, a gente tinha que desenvolver o produto, tinha que vender, e assim as coisas equilibravam. E eu tomei uma decisão errada de produto, porque eu já tinha... A Solids começa entregando só um pedacinho da tecnologia, que era mapeamento comportamental. Eu já tinha observado que o que o mercado precisava era de uma solução completa. Uhum. Né? Então, uma plataforma completa que, do início ali no recrutamento e seleção, até o final ali, do último dia do colaborador, era isso que a pequena e média empresa precisava. O que é o mapeamento comportamental, assim? Normalmente, a inteligência de mapeamento comportamental é uma tecnologia que você usa, normalmente se usa no recrutamento e seleção, e aí você envia para o candidato ou para o colaborador um questionário, e você tem mais de 50 informações sobre essa pessoa. Isso é muito bom para colocar a pessoa certa no lugar certo, para fazer a gestão de pessoas, porque você conhece profundamente quem é o ser humano que está ali na sua empresa. Entendi. Então, a gente começou entregando essa parte da solução e as pessoas usavam muito no recrutamento e seleção. Mas logo a gente tinha percebido que quando a gente olhava para o universo das pequenas e médias empresas, não existia uma jornada eficiente de gestão de pessoas. E aí, então, a gente, claramente, eu e o Ale, meu sócio, a gente falou, não, vamos entregar uma tecnologia completa com essa jornada eficiente. Uhum. E até aí tudo bem. Só que no meio do caminho, eu fui tomando algumas decisões erradas de desenvolvimento de produto. E aí chegou no meio do caminho, acabou o dinheiro e não acabou o produto. Que beleza. É. E como que faz? E aí aquele momento, né, que você não tem produto para vender e você tem um time. Na época nós tínhamos umas 25, 30 pessoas mais ou menos. Tivemos que desligar a grande maioria, né? Então, eu lembro que ficamos ali com 6, 7 pessoas só, negociar com fornecedores, e aí empreendedor não recebeu um centavo, né? E era uma época difícil, eu com um filho pequeno, eu já nem lembro se eu estava grávida ou quase ganhando neném. Que ano que foi isso? Foi em 2014, mais ou menos, 2013, 2014. Tá. E aí eu não tinha o que fazer. Né, ser investidor, nesse momento, assim, eu não tinha também recursos financeiros próprios para bancar. Então, eu lembro que essa foi uma época muito difícil para a gente. Eu parava o carro, um quarteirão antes, chorava, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha, assim, a luz no fim do túnel, sabe? Não tinha luz, não, só tinha o túnel. Onde que é? Que avenida que era? Você lembra a avenida? Era na região da Pampulha, lá em BH. Então, quem passou pela Pampulha naquela época, ali viu um carro parado, alguém chorando, era você? Era eu. Entendi. Mas o que eu fazia? Aí eu ia lá, chorava, acabava de chorar, passava uma maquiagem assim, arrumava, me recompunha, aí parava o carro na frente, entrava, porque eu ainda tinha ali umas 6, 7 pessoas que eu precisava, né, continuar. E aí eu entrava na empresa e falava, gente, vambora, vamos que vai dar tudo certo, vamos que vai. Por dentro chorando. Por dentro chorando, não tinha a menor ideia de como eu ia passar por aquilo. Mas é aquela coisa, líder,
o líder ele tem que estar bem, ele tem que ter a firmeza, ele tem que passar a confiança para o time. Se o líder não passa a confiança, quem que vai passar? Não tem como. Então, eu tinha que ser essa pessoa. Então, eu virava e falava, gente, vamos embora, vamos que vai dar certo, vamos. E, de alguma forma, né, assim, mesmo não vendo luz no fim do túnel, todos os dias eu acordava, todos os dias eu fazia o que tinha que ser feito, e as coisas foram melhorando e foram caminhando, né? Mas no meio dessa história, teve um momento que você pensou em fechar a empresa. Você falou assim, quase quebrou o negócio. Na verdade, assim, tecnicamente, o dinheiro acaba e as despesas continuam, você quebra. Quebra. Né? Eu estava quebrada. Só que eu dei uma sorte que eu não sabia como é que quebrava. Você sabe, assim, eu não sabia se eu tinha que ir no cartório, se eu tinha... Eu não sabia nem que... Na época eu falei, gente, eu não sei nem quebrar. Depois eu fiquei pensando, gente, eu não sei nem quebrar. Como eu não sabia quebrar, eu não quebrei. Eu continuei trabalhando. Fui negociando com o fornecedor, né? Peguei empréstimo. Eu lembro que eu peguei empréstimo no banco para pagar os funcionários. Graças a Deus, eu nunca trazia um salário. Então, assim, eu fiquei mais de 6 meses sem receber 1 centavo. Mas o meu time, eu fui lá, peguei empréstimo e honrei tudo com todo mundo. Infelizmente, tive que cortar a gente, mas fiz tudo certinho. Então, eu fui continuando, fui negociando e fui caminhando. E aí as coisas foram melhorando com o tempo, né? Se eu soubesse como é que quebrava, talvez eu tivesse parado, né? Então, é uma dica boa, né? Se você está começando uma empresa, nem sabe como procura saber. Pra né? quê? Mas eu acho que isso que é importante, assim. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu acho muito importante você ter essa firme determinação de fazer o que precisa ser feito, caminhar e continuar andando. Continuar seguindo, né? Porque existem os dias maus, mas eles não duram para sempre, né? Eu lembro que na época eu não via assim, eu não conseguia visualizar os dias bons. Mas eles passam o tempo, eles vêm. A coisa né? muda, né? A situação coisas muda, as mudam. coisas começam a dar certo. Né? Não, e vida de empreendedor é muito cíclica, né? E não só essa situação, mas outras, eu já sei. Se tem um dia onde está tudo bem, eu já olho assim e falo, isso é aquela calmaria antes da tempestade. Quando as coisas estão muito boas, alguma coisa vai acontecer, né? Porque isso faz parte, primeiro, da dinâmica da vida e, sobretudo, da dinâmica do empreendedor. Empreender é isso, né? Então, tem os dias que dá tudo certo, depois começa a dar tudo errado e você, como empreendedor, fica, né, naquela montanha-russa. Um dia eu sou muito bom, outro dia eu sou muito ruim, sou muito bom. Isso faz parte, é a dinâmica da vida, né? E a gente tem que seguir. Essa fase que você teve, mas foi antes ou depois vocês faziam as reuniões no parque? É engraçado. Que história é essa? Pois é, eu sempre gostei de ter métodos alternativos de gestão. Sempre gostei de inovar, né? Então, por exemplo, hoje em dia... Hoje a ciência comprova tudo que eu fazia, mas lá na época eu não li artigo nenhum, eu só fiz. Você é uma pioneira, inovou ali, então. A gente estava ali na Pampulha, para quem conhece Belo Horizonte, tem a Lagoa da Pampulha. Então, eu ia fazer reunião com o meu time, né, com a minha liderança, eu fazia correndo na lagoa, ou caminhando, para quem não... Então, a gente tinha esse hábito de fazer reuniões em movimento. Né? Hoje a gente sabe, existem pesquisas que mostram que isso, né, ajuda a oxigenar, as ideias vêm, mas isso é uma coisa que eu sempre fiz. Mas como faz para anotar as coisas na reunião? Não, aí não anota não, aí tem que ser a memória. Você entendi. vai, corre, depois você anota, depois que termina. Você conversa. O pessoal correndo com notebook, assim. E engraçado, é bom, né, aquele momento de startup, aquele momento de início, né? A gente pode se permitir a fazer algumas coisas que não são muito... usuais, né? Eu lembro assim, o dia que estava calor, assim, quando estava muito quente, né? Igual agora que a gente está numa onda de calor, a gente pegava mangueira e fazia guerra de mangueira, todo mundo tomando mangueirada. Olha só! Ia todo mundo trabalhar molhado, assim, e era uma casa, tinha um time de tecnologia, ficava no fundo, e o resto da empresa na casa, assim. Então, tinha guerra, assim, o pessoal para chegar, os devs para chegar, tinha sempre alguém, assim, escondidinho com uma mangueira. Nossa, mas isso é maravilhoso. Assim, nesse calor que a gente está enfrentando aqui em São Paulo, eu vou sugerir isso aqui no Neofeed, porque eu achei maravilhosa essa ideia. Reunião, a gente fazia reunião no jardim, assim, todo mundo sentado na grama, às vezes, né, tomando sorvete, fazendo reunião, porque a gente não tinha atendimento ao público. Ah, entendi. Então, era uma casa, a gente sempre atendeu o Brasil todo online, então parava, fazia reunião, todo mundo à vontade. Só que um dia chegou um cliente lá, bem na hora.
sem avisar, chegou um cliente, e aí quando ele chegou, tava todo mundo assim, deitado na grama, tomando sorvete, óbvio que ninguém com dress code. E a chance dele tomar uma mangueirada porque acharam que era um desenvolvedor? É porque era na entrada. Ah. E aí a gente e até eu explicar para o cliente, isso há muitos anos atrás, né? Não é, o pessoal nem entendia direito o que era startup, só entendia que esse pessoal de tecnologia era diferente. Mas foi uma época muito boa, assim. Os primeiros anos, né, de uma startup, eu acho que você pode se dar ao luxo de fazer algumas coisas que depois que cresce, você tem que ir estruturando e criar processo. Mas é muita história boa e, assim, mesmo com toda a dificuldade do início, né, porque no início é a grana que é curta, no início, né, você não consegue atrair gente, é difícil, né? Você está ali competindo com marcas, pensa, lá em BH tem Google, né? Sim. Então, você disputa com marcas muito fortes. Mas existem alguns elementos desse pequeno começo que eles são muito especiais e que eles têm muito valor, né? Então, essa liberdade, às vezes, de ser informal, de fazer as coisas não tão estruturadas, é um momento também muito gostoso. Sou muito grata, sabe, que legal. por essa fase. Mônica, passado todos esses perrengues, acho que agora você não para mais o carro para chorar ali na avenida. Não dá. E o que temos pela frente para a Solis, né? A gente está caminhando para o fim do ano agora, vamos entrar no novo ano. O que vem pela frente? Olha que legal, lá atrás nós tivemos a visão de que a gente precisava de uma plataforma completa, né, de gestão de pessoas para entregar para os pequenos e médios. A gente errou na execução lá atrás, né, mas a visão estava correta. Né? Passado o susto, passado, né, o erro, a gente continuou e hoje a gente entrega essa mesma plataforma que eu sonhei alguns anos atrás. Você vê que às vezes a visão está correta e a execução está errada, você só precisa ajustar. Então, hoje, os próximos anos da Solis serão exatamente ser fiel a essa tese, de tudo num só lugar para pequeno e médio. Né? E uma coisa que a gente percebeu é que, além de uma jornada de RH, era necessário também fazer uma jornada de departamento pessoal. Né? Então, hoje a gente entrega ponto, a gente entrega férias. Então, a gente tem a jornada tem vários pontos ali, onde o profissional de RH e de DP, que normalmente nas pequenas e médias, quando não é a mesma pessoa, eles estão muito juntos, né, para que ele tenha uma jornada só. Então, nos próximos anos, a gente vai continuar sendo fiel a essa tese e entregar novas ofertas. Né? Então, o que o RH precisa que ainda não tem dentro da nossa plataforma? Igual esse ano, nós não tínhamos benefícios flexíveis. E aí a gente falou, opa, peraí, a pequena e média empresa ela precisa de benefício flexível e de um bom produto de benefícios para que ela fique competitiva em relação às outras empresas. Então, a gente entregou. E por aí vai. Tudo que a gente puder fazer para tornar a pequena e média empresa realmente competitiva e ter as melhores práticas de gestão de pessoas, nós vamos fazer. E vocês vão fazer isso tudo dentro de casa ou vocês vão buscar soluções externas? Nós temos três formas, né? Ou a gente pode desenvolver dentro de casa, né? Então, muitos produtos, por exemplo, esse ano a gente lançou um portal de vagas, foi desenvolvido dentro de casa. No ano passado, toda a parte de DP, ela entrou via M&A, né? Nós adquirimos Tangerino, ou parcerias. Né? Então, em alguns momentos, a gente vai entender também que não faz sentido desenvolver dentro de casa nem adquirir, e a gente pega um parceiro. Então, a gente é bem flexível. O importante é fazer o RH, abrir lá o seu computador e encontrar tudo que ele precisa. Uma solução completa, exatamente. Né? Mônica, a gente vai inverter aqui um pouquinho a dinâmica, mudar um pouquinho. É o seguinte, a gente tem um empreendedor que mandou uma pergunta, ele queria uma dica sua, tá? Ah, legal. Você topa? Demais. Maravilha. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Meirelles, eu sou um dos fundadores da Dr. Cash, uma startup que tem como propósito democratizar o acesso à saúde com produtos de crédito. A minha pergunta é a seguinte: como otimizar o tempo entre resolver os problemas diários e trabalhar com inovação e novos projetos? Existem várias formas, é uma ótima pergunta. Existem várias formas de fazer, mas no início, eu não sei que estágio ele está. No início, a gente não tem, por exemplo, como criar uma unidade de negócio separado da operação e fazer com que ela se dedique a pensar em inovação. Mas eu acho que o momento mais eficiente, muitas vezes, as grandes inovações, elas vêm de um olhar profundo e de um conhecimento profundo sobre a realidade de quem você serve. Quem é o seu consumidor? Quem é a pessoa que está usando a sua tecnologia? Né? E muitas vezes a gente acha que inovação é uma coisa assim, eureka.
né? Aquela inspiração que a gente vai ter enquanto a gente toma banho. Mas muitas vezes você ter um olhar extremamente atento e sensível à realidade e à necessidade, né, de quem você serve, é ali que está a inovação. Entendi. Então, nesse sentido, a inovação, às vezes, não é um horário que eu reservo ali na agenda. Deixa eu pensar em como inovar. Mas isso é uma cultura. Isso é um olhar de gestão. Né? Então, eu acho que o tempo todo fique atento às necessidades, a como... Engraçado que eu era tão obcecado, ainda sou, por exemplo, eu ia em reuniões de RH, em grupos de RH, eu observava como eles comiam, como eles se vestiam. Para que eu vou... O que eu vou fazer com essa informação? Não faço a menor ideia. Não fazia, não era proposital. Mas eu tinha, assim, eu ainda tenho tanta preocupação em conhecer profundamente quem é essa pessoa que está do outro lado. Então, eu conheço o perfil comportamental. Então, eu conheço... Então, é desse olhar atento que não se faz numa reunião que você bloqueia na agenda. Isso está no dia a dia. Isso está na mentalidade. Eu acho que é ali que a gente encontra as melhores oportunidades para inovar. E, às vezes é um banho de mangueira, parar no trânsito. É observar, é olhar o que os dados estão dizendo, né? O que o seu suporte está dizendo, o que os dados estão dizendo sobre o seu negócio. Né? Então, eu acho que a inovação ela vem dessa sensibilidade, desse olhar muito atento sobre quem você serve. E, óbvio, a empresa cresce, você consegue criar ali alguns núcleos, algumas estruturas para pensar a inovação de uma forma mais processual. Mas eu acho que o mais importante é ter esse olhar o tempo inteiro. E sem deixar de resolver os problemas diários. Porque aí você não perde o foco na operação. Porque não existe futuro sem o presente. Não adianta você se perder e a inovação ela é muito linda, porque ela é abstrata. A inovação não manda e-mail reclamando do seu produto. A inovação não fica inadimplente. A inovação é muito mais agradável. Muito mais. Então, é tentador, às vezes, para o empreendedor pensar em, eu estou aqui pensando nos próximos anos da companhia, se ausentando da operação. Mas eu acho que a inovação, o futuro, ele vem de você estar lá na trincheira, conhecendo, entendendo a realidade, conhecendo os números, conhecendo os processos. É dali que vem a inovação. Maravilha. Mônica, queria te agradecer por participar aqui do Vida de Startup. Eu que agradeço, foi uma delícia. Maravilha. Gente, se vocês quiserem assistir novamente esse programa, assistir os outros podcasts aqui do Neofeed, tá no nosso site www.neofeed.com.br e a gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup. Eu sou o Rodrigo Loureiro e até!